Aí, DJ, pode ligar. Hoje eu tô com a DJ Gata aqui, viu? Dispensei o Igor. Tudo bem. Pessoal, então olha aqui, ó. Hoje nós vamos comentar, vamos falar, vamos discutir. Eu tô com a presença de alguns alunos aqui, vou apresentar para vocês, né? Meu amigo Éder, né? Que tá sempre presente na minha aula. Tem a Raquel, a Jaqueline, o Anderson que tá me ajudando, tá? Então, eu quero que vocês me ajudem, tá, Raquel? Vamos lá, todo mundo. Olha aqui, pessoal. Hoje nós vamos explicar para vocês o que é o foco fino e o que é o foco grosso. Então tem muitos alunos, às vezes eles confundem. Eles acham que a origem do foco fino, a origem do foco grosso é o colimador que vai aumentar o campo. Não é. A origem do foco fino e do foco grosso é lá no filamento de tungstênio que está localizado dentro do eletrodo do catodo. Entendeu? Então eu vou explicar para vocês. Vamos comentar também quais são os exames que você usa quando você trabalha com foco fino e quais são os exames que também você usa quando você vai trabalhar com foco grosso. Então vamos lá, olha só. Primeiro vamos dar uma revisãozinha aqui. É importante demais aqui para vocês, para dar, né, relembrar. Então vamos lá então. Olha, eu tenho aqui então uma lâmpada, certo? Que está dentro do cabeçote lá dos tubos de raio-x. Essa lâmpada tem o catodo, que tem carga negativa, o anodo, que tem carga positiva. Aqui em cima eu tenho o transformador de alta tensão, que está ligado no catodo e está ligado no anodo. Esse transformador aqui de baixo, aqui, ó, transformador de baixa tensão, ele está só ligado somente no catodo, certinho? Aqui nós vamos ter energia cinética transformando em térmica. Vou explicar agora para vocês. Só estou apresentando o esquema. Então vamos lá. Então vamos supor que o Éder ligou o aparelho numa corrente elétrica de 220 volts. Quando essa corrente encosta no catodo, aí entra em ação o transformador de baixa tensão. Vai transformar esse 220 de 8 a 10 volts. Porque o catodo não suporta, então, esse 220 volts. Depois, liga o transformador de alta tensão e essa energia de 10 volts vai transformar numa energia de 70 kV. Aí sim. Então, essa energia de 70 kV, ela vai conseguir aquecer esses filamentos que estão dentro do eletrodo do catodo. O eletrodo catodo, presta atenção, esses filamentos, ele pode ser filamentos de um comprimento longo e um comprimento curto. Então eu tenho, então o filamento divide em duas partes, filamento longo, filamento curto. Então eu vou chamar esse aqui de filamento curto e esse aqui longo, certo? Para explicar para vocês. Então, quando esse filamento atingir uma temperatura de 3.370 graus Celsius, olha só, é muita coisa, então ele forma aqui uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons. Então ele é aquecido, esses elétrons vão se arrancar do filamento, forma essa nuvem de elétrons. Para isso acontecer, você tem que ligar o seu miliamperes, miliamperagem. Então, a função do miliamperagem é produzir uma quantidade de elétrons. Quanto maior for seu MA, maior a quantidade de elétrons. Quanto menor for sua miliamperagem, menor é a sua quantidade de elétrons que está aqui na nuvem. Como é que nós vamos fazer para que essa nuvem chegue até aqui no anodo? Então, você vai acionar o kV, que é o kV. A função do kV, qual que é? É acelerar, dar velocidade para essa nuvem de elétrons chegar aqui no anodo. Então a função do kV é acelerar os elétrons aqui para chocar com o anodo. E outra, também a função do kV não é somente isso, também ela vai produzir uma imagem melhor. Tá? Então bora. Então o Éder então, acionou aqui o kV. Agora, essa nuvem de poeira está acelerada.
E esse movimento de aceleração eu vou falar que é energia cinética. Então essa energia elétrica de 70 kV transformou numa energia cinética de movimento. Quando os elétrons chocam aqui com o anodo, aqui vai haver uma desaceleração. E essa energia cinética se transforma em energia térmica, que representa o calor. 99% dessa energia térmica é calor. E 1% são os feios de raio-x que vão ser produzidos. Correto? Então vamos lá. Mais uma vez então. Eu tenho minha energia elétrica, transforma em cinética. A cinética transforma em térmica. 100% dessa energia térmica, eu vou ter 99% de calor e 1% de feixe de raio-x. Tudo bem. Então vamos entender agora qual que é a origem do foco fino, para nós não ficarmos confundindo que a origem é do colimador. Então a origem do foco fino é esse filamento curto, tá? Esse curto. Então esse filamento curto, ele vai passar, ele vai movimentar, vai chegar numa área pequena, produzindo filamento pequeno também. Olha aqui então, foco fino, filamento pequeno. Qual que é o tamanho desse filamento? Ele vai de 0,1 a 1 milímetro. Quais são os exames que a Raquel, a Jaqueline, podem fazer usando o foco fino? Vocês vão fazer esse exame em estruturas pequenas. Então, no caso aqui, eu coloquei como exemplo as mãos e o punho. Quando você usa o foco fino, você vai ter uma melhor resolução espacial. Vai ter imagens com bordas delimitadas. Um exame rico em detalhes. Então, o médico lá, o radiologista, o paciente teve um acidente na mão, ele quer detalhes disso aí. E para você fazer essa imagem e mandar para o seu médico, você tem que trabalhar com foco fino. Porque ele vai dar condições para você fazer um bom exame, um exame claro. Então, eu vou usar o foco fino. Outra coisa importante, quando você trabalha com foco fino, o seu MA, olha só, vamos entender primeiro então a diferença de MA e de MAS, certo? O MA, que é miliamperagem, a função dele é produzir uma quantidade de elétrons. Então, quanto maior for o seu MA, mais elétrons você tem. Quanto menor for o seu MA, menos elétrons você tem. Então, quando você trabalha com foco fino, você vai ter uma menor quantidade de elétrons. Então, o seu MA vai ser pequeno. E em compensação, o que é o MAS? O MAS é o tempo de exposição que você vai ter para fazer seus procedimentos radiográficos. MA, quantidade, MAS, tempo de exposição. Então, quando você trabalhar com foco fino, você vai ter menor MA, menos produção de elétrons e maior tempo de exposição. Tranquilo? Vamos comentar agora o foco grosso. O foco grosso, o tamanho dele, que é o filamento maior, é de 0,3 a 2 milímetros. Vamos diferenciar aqui. Ó. O grosso é de 0,3 a 2 milímetros. E o foco fino é de 0,1 a 1 milímetro. Quando você for trabalhar com foco grosso, você vai pegar estruturas maiores em radiografia. Exemplo, o tórax e o abdômen. O tórax e o abdômen são estruturas grandes, mas olha só, aí acontece uma coisa muito importante. Esses fatores, muitas vezes, eles possuem órgãos que se movimentam. E essa movimentação pode influenciar o seu exame. Por isso nós temos que usar então foco grosso e não foco fino. Então vamos lá. Então eu dei exemplo do tórax e do abdômen. Essas estruturas que além de serem maiores, algumas se movimentam. Por exemplo, o coração tem os batimentos cardíacos, tem um movimento. A aorta, ela pulsa, né? Os pulmões tem um movimento respiratório. O abdômen tem o movimento peristáltico.
Esses movimentos acabam influenciando o parênquima pulmonar. Então, vocês tiveram aula com a professora Anel e ela explicou para vocês a anatomia do parênquima. O que significa o parênquima, né? Então, quando você estiver trabalhando com MA, olha só aqui agora, você vai ter uma maior produção de quê? De elétrons. E o seu MAS? O seu tempo de exposição menor. Então, mais uma vez, trabalhando, fazendo foco grosso, você vai ter uma maior quantidade de elétrons, porque o seu MA, olha só o MA, seu MA está alto, a setinha para cima. E o tempo de exposição do paciente tem que ser menor. Então você pode memorizar assim. Está trabalhando com muito elétron, o tempo de fazer o exame é menor. Isso vai evitar o quê? Vai evitar desconforto para o seu paciente. Correto? Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que alguém trouxe para mim. Você pode falar? Pode? Põe para eu ler, vou dar. Olha só o que ela trouxe aqui. Por que não usar o foco fixo em todos os exames, já que ele dá uma qualidade melhor? Pergunta boa. Então vamos lá, Ed, Raquel, o Anderson, vamos lá. Por que você não usa então o foco fino em todos os exames, já que ele dá para você uma qualidade melhor? Porque isso aqui pode te dar para você o borrado, né? Isso porque a exposição dele é menor. Por que não usar então o foco fino? Então vamos lá, vamos responder para vocês. Quando você trabalha com foco fino, lá no filamento fino, lá nesse filamento aqui, ó, filamento delgado, você trabalha com menor energia. Você trabalha com 300 mA, menor que 300 mA. Quando você trabalha com o foco grosso, você ultrapassa essa quantidade de 400, 500 mA. Então, se você for usar o foco fino para fazer esse exame aqui, você vai queimar o filamento, ele não vai resistir, porque você tem que aumentar a quantidade de miliamperes, correto? Então, eu vou pedir o DJ, a Giselinha, para dar o som para nós. Som na caixa. Som na caixa, porque hoje está todo mundo aqui romântico. Tchau, pessoal!